Olá, olá, olá! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula. Eu sou a Bia Abdala, sou professora de patchwork, quilting e costura criativa e ensino isso há mais de 2 décadas. Eu ensino o quilting fácil. Eu ensino que qualquer pessoa pode fazer peças maravilhosas. Eu ensino mulheres a fazerem peças lindas com quilting, com a sua máquina de costura, mesmo que elas estejam iniciando do zero. Então, se você está aí querendo fazer alguma coisa diferente com a sua máquina de costura, saiba que eu posso te ensinar a fazer peças maravilhosas para sua casa, para você presentear quem você ama e até mesmo para vender. Aqui é uma cena para simular um céu azul, a linha do horizonte, o mar e a areia. Mas muitas me escrevem: Bia, mas eu não tenho esses tecidos maravilhosos que você tem. Sabe de uma coisa? Eu fiz esses tecidos. Esses tecidos eram um tecido amarelo, um deles, acho que era o amarelo da areia, era este daqui, ó, um amarelão. E eu consegui transformar num amarelo todo cheio de efeitos. O do céu também não era um céu com nuvens, assim, era um tecido azul que eu transformei. Então a gente consegue pegar os nossos tecidos e com criatividade transformar. E depois é só colocar um quilting maravilhoso e deixar uma peça exclusiva e única. Se você tem o sonho de aprender a fazer peças lindas, com um acabamento perfeito, com um acabamento fenomenal, você tem que aprender a fazer o quilting. Porque o quilting é a cerejinha do bolo, é o que dá alma para todas as peças. É o que faz aquela transformação, é o que faz a sua peça ficar realmente única e exclusiva. E quando a gente faz uma peça exclusiva, se a pessoa gostar, ela vai comprar. Então, se a gente está falando em vender peças, saiba que exclusividade é tudo. E é por isso que a aula que eu separei para passar para você hoje é uma aula onde eu vou ensinar você a preparar os seus tecidos para ter tecidos exclusivos, para ter tecidos únicos, onde você consiga dar um toque especial, um toque só teu, fazer um acabamento diferenciado e com isso conseguir oferecer para sua clientela, ou se você faz peças para presentear ou para decorar a sua casa, para você ter coisas únicas, coisas que as pessoas cheguem na tua casa, vejam e falam: uau! Aonde você conseguiu essa peça? Onde você conseguiu essa almofada? Onde você conseguiu essa manta? Esse trilho de mesa? Daí você vai dizer: fui eu que fiz. E a pessoa vai ficar simplesmente de queixo caído. Não é esse efeito que a gente quer causar nas pessoas, as pessoas admirarem o que a gente faz? A gente quer isso. É muito gostoso ser valorizado, é muito gostoso ver que as pessoas estão encantadas com as nossas peças. E é exatamente por isso que você precisa aprender a dar o seu toque final em cada peça que você faz. E o toque final, ele começa desde o começo. Apesar de ser o toque final, ele está desde a escolha do tecido, da escolha das mantas, da escolha do projeto. Tudo isso faz parte de um todo. A gente precisa conhecer tudo isso. Para a peça ficar fenomenal, para a peça ficar perfeita, a gente precisa conhecer todo o processo. Ah, Bia, mas eu sou muito iniciante ainda na costura, eu não sei nada disso. Será que eu vou conseguir aprender a quiltar? Vai aprender a quiltar sim, porque quilting da maneira que eu ensino é um quilting fácil. Ah, Bia, mas quer dizer que o quilting fácil é um quilting qualquer? Deixa eu te mostrar uma peça que eu tô fazendo, calma lá. Mas olha esta peça. Será que eu mostro? Mostrei rapidinho, deixa eu mostrar rapidinho um pedacinho dela só. E sim, tem um quilting fenomenal aqui. Dá para fazer coisas fenomenais com a nossa máquina de costura. E a sua máquina de costura pode ser uma máquina moderna, eletrônica, mecânica, pode ser uma máquina antiga. Se a sua máquina faz costuras, você pode aprender a fazer o quilting com a minha técnica. E pode fazer quiltings super elaborados. Então não é porque o nome da técnica é um quilting fácil, não é porque é straight quilting, um quilting reto, direto. Straight em inglês significa reto, direto. E o nome pode ser complicado, mas a técnica é super simples. A gente usa o pé de máquina de costura reta, o mesmo que a gente está habituado a usar para costurar. Então não tem por que achar que vai ser complicado. Não tem nada daquelas regras de abaixar dentinho, de ter que regular a máquina, de ter uma linha especial, não. Com a minha técnica é tudo simples. Vamos
parar de enrolação e vamos ver essa aula de hoje que eu separei para vocês? Eu amo batiks, vocês sabem disso. Eu amo batiks, mas batiks são tecidos caros e que a gente nem sempre encontra. Eu tinha bastante batik da época dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, quando encontra, é muito caro. Então eu comecei a tentar fazer algo parecido, que desse o mesmo efeito que os batiks dão. Bom, quem nunca ouviu falar de batik, batik são tecidos que são manchadinhos. Este daqui, por exemplo, ele imita um linho, mas se você abre o tecido, ele vai ter várias cores no mesmo tecido. Claro que isso daqui foi feito por uma máquina, um estampado desse jeito, é uma técnica diferente de estampar, mas notem que ele tem um degradê de cores. Existem diversos tipos de batik. Ó, aqui é mais ou menos como se fosse um linho, mas ele também não segue um padrão 100% certo. Este batik aqui é como se fosse vários tecidinhos manchados. E esses são os que eu mais gosto, principalmente para fazer técnicas de quilting artesanal. Então, fui pensando neste tipo de batik. Sim, porque existem diversos. Olha, aqui é um batik feito em cima de um tecido que tem uma estampa. A estampa é um floral. E daí fizeram um batik nele. Aqui é a mesma coisa, ó, a estampa é esse arabesco aqui, mas o tecido ele é todo cheio de tons sobre tons. Aqui é um outro batik manchado, então tem diversos tipos de batik. Então o que que eu fiz? Eu pensei o seguinte, vou usar técnicas de pintura, técnicas de tingimento, mas como que eu posso fazer um efeito diferente? Primeiro teste que eu fiz, eu peguei o meu tecido liso, peguei este tecido, molhei totalmente, espremi bem, deixei bem emboladinho e coloquei Quiboa, água sanitária, cândida, dependendo de onde você mora, o nome é diferente. E olha que lindo o efeito que ficou. Dá para acreditar que o tecido liso com Quiboa ficou deste jeito, exatamente este tecido, molhei, coloquei Quiboa e ficou desse jeito. Olha que espetáculo. Eu quis fazer um efeito diferente, então em vez de molhar, eu simplesmente coloquei água sanitária. Eu pus um pouquinho de água e um pouquinho de água sanitária. Olha a diferença, o que estava totalmente molhado ficou de um jeito e o que estava seco ficou de outro. O efeito é totalmente diferente, mas fica lindo. Veja só, é o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tecido, os três eram iguaizinhos. Tecido original, tecido molhado com água sanitária, tecido seco com água sanitária. Eu quis dar um efeito diferente, então eu pinguei um pouquinho tinta sem diluir, a tinta que eu uso para tingir tecidos. Que é esta daqui, ó. Ela é uma tinta própria para fazer tie-dye e ela nada mais é do que tinta de tecido diluída em álcool. Então, se você não tiver esse tipo de tinta aqui, ela é baratinha, ela custa menos de R$5 e rende bastante. E notem que eu só pinguei em alguns lugares, espremi e daí eu sequei com o ferro. E daí teve esse efeito aqui. Aí eu resolvi pegar uma outra cor de tecido, também um tecido liso, e fiz a mesma coisa. Primeira etapa, eu molhei totalmente o tecido, espremi e fiz um pouquinho de... espirrei um pouquinho de água sanitária, mesclei com tinta roxa e um pouquinho de tinta azul marinha. Bem pouquinha coisa, mas já ficou um efeito diferente. Nesse outro aqui, eu não molhei o tecido. Eu peguei o mesmo tecido, você consegue ver onde que ele tá ali, da cor natural seca. Pus um pouquinho de água em alguns pedacinhos, eu não encharquei. No primeiro eu encharquei
e pus água sanitária. Nesse outro eu não encharquei, eu só pus um pouquinho de água. Daí coloquei água sanitária em alguns pedaços e depois eu mesclei com tinta amarela, azul, roxa. E foi esse o detalhe. Essa foi a diferença. Olha a diferença entre um e outro. É o mesmo tecido, mas é um diferente do outro. E fica lindo tanto o avesso quanto o lado direito. Incrível, né? Somente água sanitária e tinta para tecido. Fiz a mesma coisa com o roxo, mas o roxo eu não molhei. Eu só usei o tecido todo amassadinho, coloquei um pouquinho de água para dar uma leve umedecida. Então você tem nota perfeitamente onde está o pedaço que não estava umedecido. Daí eu pus um pouco de água sanitária, joguei um pouco de amarelo, um pouco de azul e ficou esse efeito todo diferentão. Notem que cada um fica diferente. O que eu fiz? Primeiro eu embolei bem, daí eu molhei com água embolada, então ele não molha por completo. Deixei emboladinho e fui lá e pus um pouquinho de água sanitária. E fiz um ou outro pingo dos corantes coloridos. Um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul marinho, um pouquinho de roxo. E quando eu sequei, passando a ferro, ficou esse efeito. Outra coisa, para dar um efeito levemente amassadinho, você passa ferro emboladinho. Você coloca o ferro bem quente em cima do tecido emboladinho. Como ele estava com água sanitária, aonde tinha água sanitária, aonde tinha água sanitária formou essas ranhuras. E fica super legal, porque não existe como você fazer duas vezes a mesma estampa. Primeira coisa que você vai fazer é forrar a sua mesa. Forre com papel, com plástico, com pano, com alguma coisa. Aí você vai pegar um pedaço de tecido. Eu aqui escolhi este tecido verde. Primeira coisa que eu vou fazer é molhar ele e eu vou espremer bem, deixar ele bem espremidinho. Então aqui está ele, ó, ele tá molhado, eu molhei ele totalmente, ó a diferença de um seco e do molhado, tá? Eu quero que ele tenha esse efeito enrugado, então quanto mais eu apertar, melhor. Vou deixar ele enrugado e daí eu vou abrir levemente, mas sem desenrugar, deixando ele assim amontoadinho mesmo. Aí eu peguei um frasco de spray e coloquei que boa, água sanitária. E coloquei um pouquinho de detergente de cozinha, detergente líquido. É um frasco de floral da minha filha, que era antigo, como eu não gosto de desperdiçar nada. Vou chacoalhar bem, porque eu quero que fique com espuma. É água sanitária, aquela que a gente usa para fazer limpeza. E daí eu vou fazer só algumas sprayzadas. Você vai fazendo aos poucos, porque o efeito que ele dá, realmente, você tem que ir vendo como que você vai querer que fique esse efeito. Para acelerar, eu vou pegar o ferro de passar roupa. Só que eu não quero estragar meu ferro, então eu vou pegar um pano de limpeza mesmo, que eu já usei em vários outros, e vou colocar por cima, e daí eu vou secar aquela minha peça. Sem esticar o tecido, todo amontoadinho mesmo. A gente já começa a ver uns efeitos, ó. Quando eu sequei a primeira vez, eu posso vir. Lembra que eu falei que tem que ser aos poucos, porque eu quero ir vendo o efeito que vai dar. Eu quero que fique manchadinho. Já começo a ver que já tá ficando um tecido com outra cara, com outro tipo de coloração. Ah, tem partes que ele ficou um verde mais clarinho, mais amarelado, outros onde pegou mais o efeito. Vou continuar fazendo alguns efeitos, por enquanto eu tô usando apenas água sanitária, ó. Ele já tá seco, não tá mais úmido, então o que eu faço? Amontou de novo. E emboladinho mesmo, eu vou pôr o meu ferro quente.
Por isso que eu falei que cada tecido que você fizer vai ficar de um jeito diferente, porque nunca vai... O amassado vai ficar exatamente igual, nunca o spray vai cair no mesmo lugar. Posso vir e sprayzar mais, posso sprayzar de perto, posso sprayzar mais de longe. Olha, quando eu faço o spray bem de perto, forma esse círculo ali, ó. Quando faz mais de longe, forma este redondinho aqui, ó. E eu vou criar os efeitos que eu quero criar na minha peça. Agora eu vou pegar um tecido, tá seco, não tá molhado. Eu vou embolar ele aleatoriamente, mas eu não quero que fique nenhum pedaço muito esticado, então eu tenho que pegar embolando mesmo. E daí eu vou pegar o cordão e vou enrolar bem aleatoriamente. Vou colocar dentro de um potinho para ficar meio enroladinho e vou vir com o meu sprayzinho com água sanitária e vou borrifar. Nesse daqui, eu também vou colocar um pouco de... Aqui eu tenho tinta para tecido com álcool, com quiboa, com água sanitária e com detergente. Vou pôr um pouquinho também, vermelha. Viro. Põe um pouquinho do outro lado também. Vou fazer a mesma coisa com a tinta amarela. É tinta para tecido misturada com água sanitária, um pouquinho de detergente e álcool. Pego, aproveito e já vou dar uma limpada no meu potinho ali. E assim, do jeito que tá, eu vou forrar com o meu pano. E vou secar com o ferro. Claro que esse meu pano eu uso para todas as tintas, todos os tecidos que eu tô tingindo. Só que você tem que tomar cuidado, porque às vezes, como você tá com tecido umedecido e um pano já todo manchado, de repente transfere alguma cor que tava ali naquele pano pro que você tá tingindo. Então, tome cuidado quando você for fazer, para não ter uma cor que não seja exatamente como você tinha imaginado. E mais uma vez, eu nunca fiz desse jeito, tô fazendo agora aqui, vamos ver o que que vai dar. Lembra que esse tecido tava seco e a gente só sprayzou com quiboa, com água sanitária na hora, né? Então não tava molhado, então vai ter bastante partes que não vai nem
modificar nada. O efeito do fiozinho não deu nada diferente aqui. Vamos ver se eu embolo um fiozinho aqui. Eu quero que fique parecendo uns fiozinhos, mas não tá querendo. Então, esse daqui é só água sanitária e detergente. Aqui é água sanitária, detergente, álcool e tinta para tecido amarela. E aqui é a mesma coisa, só que com tinta vermelha. Agora, aqui no potinho, eu vou pôr um pouquinho da água sanitária. Eu vou pegar meu caninho e vou fazer o seguinte, molho e venho e faço assim. Se eu ficar batendo várias vezes, vai diminuir a quantidade de água sanitária que tem na batida ali, ó. De repente eu consigo até fazer um efeito redondinho, não sei se consigo, mas se for um cano maior, acho que consegue, que você faça só a rodelinha de volta. Agora eu vou mostrar alguns dos tecidos que eu fiz. Bom, esses dois foram os que eu acabei de fazer, aquele que eu coloquei o fio e o outro que eu tinha feito. Este daqui eu fiz pingando direto tinta para tecido diluída em álcool. Então, se você quiser, você pode comprar as bisnaguinhas prontas. Elas vêm assim, ó, custa 4 e pouquinho cada uma delas e rende muito. Você pode vir direto e pingar da bisnaguinha pronta, ou então comprar tinta para tecido, também custa R$3,90 essa daqui, ó. Tinta para tecido, dilui com álcool, coloca num borrifadorzinho e pinga, ou então
faz desenhos, faz o que você quiser. Então, aqui foi a própria tinta diluída em álcool. Algumas eu usei dessa daqui, algumas a tinta concentrada mesmo, diluída em álcool. Você pode brincar com as cores. Este daqui, o tecido era todo pink. Eu coloquei este emborrachado que eu tenho, que é todo vazadinho, e sprayzei água sanitária. Aí ficou este efeito. Notem que o efeito ele fica legal dos dois lados, ó. Fica diferente um lado do outro, mas a gente pode usar tanto um lado quanto o outro. Este daqui, lembra que eu te falei que o meu tecido já estava todo sujo? Então, esse azul é porque manchou. Manchou do tecido sujo, mas eu achei que fica interessante também, não tem problema. Esse daqui eu fiz bolinha de sabão. Sabe aquela bolinha de criancinha, de assoprar bolinha de sabão? Bolinha de sabão misturada com água sanitária. E fui fazendo as bolinhas foram caindo aqui. Essas menores eu vim direto com o canudinho, molhava o canudinho e pingava aqui. Então, fez assim. E essas chamuscadinhas é com spray. Apenas o tecido pink e que boa. E água sanitária. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente faz sprayzada mais de longe, ele forma essa rodela aqui, e quando ela tá borrifando legal, ele fica assim. Então, aqui é só tecido pink, água sanitária com que boa. E do lado de cá, que é o avesso, ela fica mais pink, porque não recebeu tanta que boa, tanta água sanitária. Aqui é a mesma coisa, amassei um pouquinho, pus que boa, fiz uns pingos de que boa diluída com álcool, por isso que ficaram mais clarinhos. Então, você vai brincando de tentar achar efeitos, ó. De novo, aqui é o lado direito, então ele fica mais forte, o lado avesso ele fica mais discreto. Aqui, só amassei e pinguei que boa. Pinguei direto que boa, deixei o tecido úmido. Na verdade, estava semi-úmido esse daqui. Quando ele tá semi-úmido, as partes que não estão tão úmidas não ficam descoloridas, ó. Ah, que boa. Onde ela pinga, ela fica forte e o resto ela esparrama para onde estava úmido. Mas como ele foi umedecido, enrolado, amassadinho, fica esse efeito diferentão que eu acho super legal. Aqui é a mesma coisa, o tecido era roxo e eu fiz spray. Esses borrifadinhos são spray e aqui amassadinho com que boa. Aqui é a mesma coisa e depois eu pinguei um pouquinho de spray com que boa e tinta amarela e um pouquinho azul. Mas o tecido original era este. Então, estes daqui, ó, o tecido original era o roxão. Este daqui, o tecido original era este. E eu fui colocando que boa e um pouquinho de tinta. Então, essa corzinha esverdeada é do tecido. Quando eu coloquei que boa, a água sanitária, ficou bem clarinho. E aonde não tinha tanta água sanitária, vai ficando um verde azulado, porque eu mesclei um pouquinho de spray, ó. Aqui eu sprayzei um pouquinho de spray azul. Estes daqui, todos originalmente eram esse azulão aqui, ó. Então, também brinquei de colocar. Neste daqui foi que boa, e esses mais escuros é a própria tinta diluída em álcool daí. Então, onde fica mais escuro é a tinta diluída em álcool. Primeiro eu fiz o amassado com a água sanitária e depois tinta diluída em álcool. Este daqui é só amassado com água sanitária. E este daqui tava totalmente molhado, o tecido totalmente molhado, eu amassei e coloquei água sanitária. Como ele tava totalmente molhado, ele não penetra a água sanitária em tudo. É só em alguns pedaços, como ele tava emboladinho, alguns pedaços que ficam mais salientes. Esse daqui, o tecido tava seco. Então, originalmente era este daqui. Este daqui, originalmente, esses dois aqui, originalmente, eram este tecido aqui, ó. Esse daqui é tecido seco, então, olha a diferença. Tecido molhado, tecido seco, todo amassadinho e borrifo água sanitária. Então, daí fica partes do tecido na cor original e as outras partes mescladas. E daí, depois, eu pinguei um pouco de tinta roxa, um pouco de tinta amarela e deu essa nuance aqui. O tecido original era este. Fiz o mesmo processo, brinquei com cores, uma a gente põe aqui também, tecido totalmente molhado, olha como ele fica bem mais suave. Aqui o tecido seco, as duas técnicas esse totalmente molhado
embolo e borrifo água sanitária e um pouquinho de água sanitária com corante. E fica esse efeito. E esse daqui é o tecido seco. Então, tecido molhado, tecido seco. Ó, dá diferença. No vídeo não aparece tanto, mas visualmente eles são... Esse daqui é bem mais vibrante. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei fazer isso. E daí, o que você achou? É fenomenal, né? É gostoso, é uma terapia a gente conseguir fazer esse trabalho. O trabalho da gente escolher os tecidos, escolher as cores que a gente vai mesclar naqueles tecidos, não importa se a gente está fazendo descolorindo o tecido ou tingindo o tecido, acaba deixando o tecido único, exclusivo. E a gente consegue criar peças únicas quando a gente tem um tecido exclusivo. É só a gente que tem aquele tecido. Aí a gente vai fazer uma peça que a gente criou, que a gente idealizou, que a gente mentalizou. A gente vai fazer uma peça seguindo um passo a passo simples, só de combinação ali de pedacinhos de tecido. E a gente vai usar pedacinhos mesmo de tecido. E fica realmente uma obra de arte, né? Não tem quem não se encante com uma peça assim. E ela se torna uma peça única. E eu queria muito que vocês tentassem fazer peças exclusivas, peças únicas. Comecem a usar a criatividade de vocês para fazerem peças únicas e exclusivas, e vocês vão ver como vocês vão ter um destaque enorme. É só vocês começarem a fazer que vocês vão ver a alegria que é, a felicidade que é ver uma peça finalizada, concretizada e finalizada pela gente. A gente idealizar uma peça e a gente conseguir finalizar. O orgulho que a gente sente quando a gente consegue finalizar uma peça é tanto que só fazendo para ter certeza que é realmente satisfatório, que é realmente gostoso ver esse resultado. Eu sou uma pessoa suspeita porque eu amo fazer arte, né? Eu amo fazer as minhas próprias criações, eu amo fazer as minhas próprias combinações de cores e estampas, eu amo descolorir e colorir tecido, eu amo essa bagunça toda. E depois que eu tenho todos os meus tecidinhos exclusivos, eu amo criar. Mas isso daí a gente desenvolve com o tempo. Mas a brincadeira de fazer isso com os tecidos é tão gostosa que eu recomendo que você tente fazer. E você vai ver que os resultados são fenomenais. Bom, gente, a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de rever essa aula comigo. E quem não conhecia essa técnica, eu espero que você tente fazer. São materiais simples, você pega um tecido que você tenha na sua casa, pode pegar água sanitária, pode pegar tinta para tecido, pode pegar sprayzinho, pode inventar com lápis de cor, giz de cera, tem várias técnicas de pintura para você personalizar o seu tecido. E fica fenomenal.